Canção.com, o novo site da Rádio Nova Canção FM. Acompanhe o programa Cristo é Oliveira. Produção e apresentação do pastor Adão e da missionária Miriam. Era uma oliveira, um ramo quebrado. Confira a hora certa. Meio-dia. Graças a Deus. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converteres ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo o Espírito do Senhor. Com esses versículos da palavra de Deus, nesta tarde quero saudar todos nossos queridos ouvintes da programação Cristo Oliveira, com a paz do Senhor, desejando a todos uma ótima programação. Neste momento estamos aqui alegres, felizes, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, nos dado vida e vida com abundância. Por isso é motivo de nós alegrarmos na presença do Senhor Jesus, crendo que Ele está conosco aqui para nós dirigir conforme a sua vontade, não a nossa. Aleluia! E quando Ele está nos dirigindo, nós vamos fazer a vontade dEle. Glória a Jesus. E a vontade do Espírito Santo é que tu aceita Cristo como teu Salvador, entregue a vida tua para Ele, para que Ele possa operar, fazer milagre na tua vida. Glória a Jesus. E assim nesta tarde, que Deus possa nos dar força, dar sabedoria, graça para nós transmitir a palavra de Deus, os louvores ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe ricamente a irmã Miriam, que vai trazer sua saudação e também a palavra de Deus. Glórias a Deus. Nós se colocamos na presença do Senhor nesse momento. É uma hora de palestra que nós temos que falar, né, do amor de Jesus. E aqui nos Salmos, encontrei nos Salmos 22, e fala sobre a felicidade de tempo ao Senhor como nosso pastor. Glórias a Deus. Por isso que nós temos que ficar sempre atento, nunca vacilar com as coisas do Senhor. Aleluia. A felicidade que nós temos de espalhar o Evangelho a toda criatura. Tempos ao tempo determinado que o Senhor determina. Enquanto nós estivermos na face da terra, vamos fazer a obra do Senhor. E o nosso Senhor é o nosso pastor. Glórias a Deus. O nosso pastor está sempre conosco. O Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, por isso nós temos essa liberdade e ainda temos essa oportunidade de nós servir o Senhor. Por isso nós estamos aqui, se desloquemos do nosso lugar, da nossa casa, para fazer a obra do Senhor enquanto é dia, enquanto a noite não chega. E o Senhor sabe o íntimo e conhece o íntimo do nosso coração. Por isso nós estamos aqui agradecidos pela presença do Senhor. Sei que o Senhor é o primeiro a chegar aqui, preparar o ambiente para nós espalhar as boas novas para os ouvintes. Com esse versículo, eu cumprimento os irmãos, os ouvintes, na paz do Senhor, que nós possamos continuar falando do amor de Cristo, falando sobre exortação, que nós precisamos ser exortados muitas vezes. Muitas vezes temos com a fé fraca, né? Sem sabedoria, mas o Senhor alcança para nós sabedoria do céu. Aleluia! E nesse momento eu quero deixar essa palavra já bastante conhecida dos ouvintes, né? Que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha colocar no meu pensamento, no meu coração. O Espírito Santo vai instruir esta palavra tão maravilhosa,
que eu senti no meu coração novamente trazer esta palavra. Exortação e oração e sabedoria. Isso que nós tudo precisamos, de exortação, precisamos de oração, precisamos de sabedoria do céu. É isso que nós esperamos do Senhor, para que o Senhor nos alcance. Aleluia, alcance vitória. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E aqui nós estamos nesse meio-dia. Chegamos quase correndo, mas com aquela fé, com aquela confiança que o Senhor está aqui, no primeiro lugar, no primeiro banco. Já tem guardado essa mesa linda, maravilhosa, para nós trazer a tua palavra, falar dos seus milagres. E aqui nós estamos falando já dos milagres de Cristo. Aleluia, com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então a palavra nos fala sobre a exortação, a oração e a sabedoria. De todas essas palavras nós precisamos para exaltar o nome do Senhor Jesus, glorificar o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós não temos palavras bonitas para adorar o Senhor, mas o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. O Senhor revira o nosso coração e tira tudo que não presta, tudo que não vem do Senhor, e o Senhor nos faz um vaso novo, um vaso limpo, para que saia do nosso coração as palavras maravilhosas para agradar o Senhor. Glórias a Deus. Fala em Colossenses 2, Colossenses 4, e o versículo 2 em diante. Glórias a Deus. Perseverar em oração, velando com ação de graça, orando também juntamente por nós, porque Deus nos abre a porta da palavra, a fim de que falamos os mistérios de Cristo, pelo qual estou também preso, para que se manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remido seu tempo agradável e temperada com o sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Glórias a Deus. Precisamos ter muita graça, aperfeiçoamento, que o Senhor nos aperfeiçoa, para trazer esta palavra tão maravilhosa que eu senti no meu coração. Os ouvintes já ouviram, talvez, muitas vezes, essa palavra tão maravilhosa, mas é uma palavra que mexe com a gente, mexe no coração da gente, nos purifica e nos dá sabedoria do céu. Nós continuar em oração, velando sempre na ação de graça. Sempre nós tiver disposição de orar, em qualquer momento, em qualquer hora, devemos estar disponíveis na presença do Senhor, agradando, agraciando na presença do Senhor. Glórias a Deus. Nós temos orando também por muitos de nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Por isso que nós oramos e buscamos a presença. Quanto mais nós oramos, mais palavras nós temos para adorar o Senhor, agradar as maravilhas que o Senhor nos alcança, as vitórias. Glórias a Deus. Por isso estou sempre com o meu coração aberto para falar a palavra do Senhor, porque vale a pena servir o Senhor. Aleluia, ouvir a palavra de alguém, ou nós mesmos falar sobre nós, que a palavra primeiro vem para mim. Aleluia. Primeira exortação para mim, que trouxe trazendo a palavra, depois para os outros. Glórias a Deus. A fim de que falamos do mistério de Cristo. Quando nós se reunimos, nós evangélicos, nós que conhecemos a palavra, não temos palavras vãs. As nossas palavras é dar testemunho de Cristo, falar que nós servimos o Senhor, aleluia, se alegrando sempre na presença de Cristo, porque nós somos escolhidos dele. Que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos colocou no caminho dele. E aqui nós estamos para agradecer ele quanto o Senhor mudou a minha e a tua vida. Aleluia. Porque se não fosse o Senhor, nós éramos aquelas pessoas arrogantes, aquelas pessoas que não perdoam. Mas agora é diferente. Depois que conhecemos Jesus, nós só falamos de Cristo. Aleluia. Por onde nós somos presos? Pela comunhão do Espírito.
juntamente com nossos irmãos, com os familiares, com os parentes, até mesmo aqueles que nós não conhecemos. Ouve esta palavra, mas é uma palavra sem graça. Mas para mim que estou lendo essa palavra, aleluia, eu sinto a misericórdia do Senhor derramar sobre mim, sobre os meus ombros, que é uma responsabilidade que eu tenho de trazer essa palavra tão maravilhosa. E eu me sinto feliz, me sinto alegre, me sinto confiante no Senhor, que o Senhor está comigo todo momento, toda hora. Aleluia. Para que se manifeste como convém falar. Os nossos corações precisam estar cheios de frutos amáveis, para que nós possamos ter no nosso coração alegria, paz, gozo de servir o Senhor. Limpar, tirar tudo do nosso coração, aquela raiz de amargura, de tristeza, tudo que nós passamos muitas vezes dos dias maus, o Senhor retira de nós e nós ficamos com o coração limpo e puro para nós falar aquilo que nos convém. Muitas vezes vem vidas, aleluia, sentindo necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Mas muitas vezes não se encontra porque a fé está esfriando. Os crentes mesmo estão esfriando, estão pensando em outras coisas. Não pensam mais nas coisas do Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, o que Ele fez de milagre nas nossas vidas. Nós temos que encontrar, aleluia, no nosso coração, muitos frutos bons para nós alcançar, para aqueles que estão vazios, aqueles que ouvem a palavra e não entendem, não sabem como falar, às vezes nem meditar numa palavra não sabem, um versículo, um capítulo. Mas nós que temos ligado com o Senhor Jesus, o Senhor nos envia o Espírito Santo, nosso Consolador, para que nós possamos falar coisas que agradam ao Senhor. Aleluia. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. É isso que eu estou falando. Nosso coração deve de estar cheio de alegria, de gozo, de paz, de felicidade. E essa paz que nós sentimos no nosso coração, queremos transmitir para aquele que está distante dos caminhos do Senhor, aqueles que não têm vontade mais de voltar para o Senhor, que vai ser na nossa eternidade. Para onde irá nossa alma? Para a perdição? Nós precisamos ouvir a palavra, meditar na palavra, crer na palavra, que a palavra fala conosco. Falar por todos aqueles que ouvem aquela palavra e não entendem. Tem que abrir a mente, os olhos dessas vidas. Que hoje o mundo está desapercebido e desapercebendo também os que estão dentro da casa do Senhor. Está acontecendo tantas coisas que a gente fica duvidando. Não podia ser, não é possível. Mas a palavra do Senhor nos diz que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada. É como nós estamos aqui, olhando para Cristo Jesus, pedindo a misericórdia do Senhor, que Ele nos alcance a vitória, que nos alcance a sabedoria do céu, para que nós possamos ler uma palavra e meditar nessa palavra, para que os corações venham preencher de alegria, de contentamento, de gozo. Muitos corações estão vazios, estão endurecidos, mas orando e pedindo a graça do Senhor, trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, um coração de sentimento, um coração de gozo, de alegria para nós servir o Senhor Jesus. Aleluia. Por isso que essa palavra deve de ser temperada. O que sai dos nossos lábios, sai do nosso coração, e nós precisamos ter comunhão de Espírito. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Com sal, temos temperado com um sal, né? Porque a comida, se ela não for bem temperada com sal, ela não fica bem. Ou bem forte ou sem, ela não fica bem. Ela precisa ser temperada, aleluia, com o sal. Então nós provamos a nossa comida, o nosso almoço e preparamos e vemos como está em ordem para nós colocar na nossa mesa, para colocar no nosso estômago, aleluia, mesmo que nós oremos na refeição, do almoço, da janta, do café, nós agradecemos o Senhor Jesus porque vale a pena servir a Ele, porque Ele nos dá tantas coisas maravilhosas, tantas palavras boas, palavra que nos ensina, que nos exorta,
Muitas vezes a gente fica triste com algo que acontece, mas o Senhor Jesus envia o Consolador, que é o Espírito Santo. E nós voltamos à normalidade e começamos a entender porque o Espírito Santo quer chegar ao nosso lado, quer fazer morada nos nossos corações para nós entender a palavra e meditar na palavra do Senhor. Essa é uma palavra maravilhosa que eu trago nesta manhã, nesta tarde, porque nós já almocemos, sentimos a presença do Senhor. Agora, ao meio-dia que nós almoçamos, saímos satisfeitos, bem temperada aquela comida. Aleluia! E assim nós possamos continuar a falar coisas com tempero. Aleluia! No nosso almoço, falar as coisas de Deus bem temperada, bem declarada, para que as vidas venham abrir os ouvidos, abrir a mente, aleluia, e copiar do Senhor Jesus. Muitas vezes nós não queremos exortação, queremos palavras bonitas, queremos palavras boas, mas a Bíblia nos fala que nós precisamos de exortação e oração, para que Deus abra as portas da palavra, que é a palavra que eu li agora. É tão lindo e tão maravilhoso quando nós podemos se exaltar na presença do Senhor, se alegrando na presença do Senhor, durante a noite que amanheceu esse dia de hoje, que nós possamos novamente ter essa oportunidade maravilhosa de servir o Senhor, agradecer pelos benefícios, pelas vitórias que o Senhor tem nos alcançado. E eu creio na vitória para cada um dos ouvintes que está nos ouvindo nessa tarde. Aleluia, que possa preencher o seu coração com essas palavras maravilhosas. Aleluia, até mesmo o meu coração, eu me alegro nesse momento que estou lendo esta palavra. Aleluia, serviu para mim. Aleluia, continuar buscando sempre a palavra do Senhor, exercer a palavra do Senhor para ter paz no meu coração. Aleluia, glórias a Deus. Eu deixo essa palavra em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um de nós e nós possamos continuar buscando a presença dEle em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Querido e amado Deus, muito obrigado, Jesus, agradecido por tudo, pela graça e pela misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, pelo nosso vestir, pelo nosso calçar. Obrigado pelo almoço que foi posto nessa mesa, Pai. Obrigado. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pela libertação da minha vida, Pai, que o Senhor tem transformado e mudado a minha vida, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos ouvintes, Senhor, que está nos ouvindo. Aleluia. Ajuda eles, Senhor, conforta a mente e o coração de cada um, para que eles possam, Senhor, te servir também com sinceridade, com alegria, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, essa programação nessa tarde, com os louvores, Senhor, com as bênçãos que o Senhor irá alcançar para nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos e nós te louvemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Glória a louvar Jesus. o Senhor, o primeiro louvor nesta tarde. Glória a Jesus. Aleluia. Sonhei que Jesus, o Filho de Deus, veio buscar seu povo e não levou ele. Chorando dizia, não veio a ninguém, me leva pra Jerusalém. Oh, meu Jesus,
pensamento, parecia verdade o acontecimento. Então, como é triste chorar a folha purpur, da meio dos trevas já era tormento. Oh, meu Jesus, levanta-me. Eu quero morar lá em Jerusalém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Glórias a louvado Deus, né? seja o nome do Senhor. Mandar toda a programação para os nossos apoiadores, a irmã Rosa, o irmão Auri. Deus abençoe nossos queridos irmãos. Sempre estão nos apoiando na programação. Cristo é Oliveira, a irmã Júlia, ali do Rincão do Sarmento, o irmão Fermino. Deus abençoa ricamente os nossos queridos irmãos ali do Rincão do Sarmento. Também o irmão Olímpio, que nós estávamos ali, a irmã Vina. Creio que estão ali com o radinho ligado. Deus abençoa nossos queridos irmãos. Também o irmão Eloir, se estiver por ali, alimenta e passa por aqui, trazer uma palavra, irmão Eloir. Glória a Deus, dá tempo, em nome de Jesus. Deus abençoa nossos queridos irmãos, né? Estão na escuta da programação. Glória a Deus. Também o irmão Luiz, que estava ali, no irmão Olímpio, né? Se estiver na escuta, Deus abençoa ricamente. Aleluia, glória a Jesus. Também tem nos ligado para cá já o nosso querido irmão, ele exerce, né, ali dos semeadores, tem ligado para nós, aqui dizendo que está na escuta, né, ali no Rincão do Meio, nossos amigos, né, companheiro, né, que temos também sendo transmitido ali pela rádio Semeadores, né, ali do Rincão do Meio. Glória a Deus, que Deus abençoa ricamente os nossos queridos irmãos, né? Ali do interior, município de Garruchos, que Deus abençoa ricamente todos os nossos queridos irmãos. E aquele que estiver na escuta, manda uma ligação aí para nós, dizendo que estão na escuta. E daí ele pediu um hino também, o nosso querido irmão, roda o louvor, glória a Deus, um louvor, subo o morro e desço o morro com a banda Opus Dei e oferece para minha esposa, meu filho, que estão aqui escutando comigo, glória a Deus, e para todos os ouvintes. Muito bem, vou pedir para a operadora achar esse hino, que depois no final nós vamos estar rodando para o nosso querido irmão, né? Do Opus Dei, subo o morro e desço o morro. Que Deus abençoe ricamente o nosso querido Eliezer, ali dos semeadores. Muito bem, graças a Deus também para todos os nossos queridos irmãos, o nosso querido irmão Neiri, não é? E a Jane, e também diz que não perde a programação, o seu Adão Braga também, ali nos Potreiros, nosso amigo, irmão, Deus abençoa. Também o seu Horaide, a sua esposa, estão ali escutando o programa. Deus abençoa ricamente a todos os nossos queridos
irmãos, amigos da programação. Aleluia. E assim nós podemos continuar, né, no louvor, fazendo a vontade do Senhor, crendo na palavra dEle, que Ele sempre está conosco. Aleluia. Temos alguém já, vamos ver quem é que está conosco. Tem comentado na live o Tassiano Cardoso, dizendo boa tarde, paz do Senhor. Também está na escuta a Jurema Assum, dizendo boa abençoada tarde de quarta-feira. A paz de Jesus Cristo Nazareno em cada ser terreno. Amada prima, um grande abraço e família. Em Canoas, Niterói. Também a Marinês Melo diz: Deus abençoe essa programação. Estamos em São Leopoldo. Também tem comentado a Roselaine Ferreira, dizendo: paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos na escuta em Sombrio, com a minha filha Lucélia. Glória a Jesus. Muito bem. Se alegramos na presença do Senhor nesta tarde. E muito obrigada por nos ter ligado, Roselaine. Um abraço para cada um, irmã. Jurema Assum, também minha prima, minha irmã Marinês, ela que passa os programas para os irmãos da igreja, né? Vai fazendo a obra de Deus, Marinês. Não podemos perder tempo antes que a noite chegue. Um abraço para cada um de vocês. Também a Marisa, lá no interior de Candelária. Ela não perde o programa nunca, né? Está sempre escutando o programa e agradecendo o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus já fez milagre na vida dela. Está lá ela sozinha, né? Sozinha não, está com Jesus, né? Então ela ali, ela está trabalhando, descansando, está uma idade avançada, mas ainda ela tem aquela força para ela trabalhar, para ganhar o seu pão de cada dia. Um abraço, Marisa. Deus abençoe. Também tem nós mandado um áudio, o nosso querido pastor Lauro, ali de Independência, né? O pastor Lauro está na escuta da programação. Deus abençoe o irmão Lauro, a irmã Rose, a Laura e toda a igreja em Independência, né? Deus possa continuar vos abençoando ricamente. Uma hora grava uma mensagem, irmão Lauro aí, e manda aqui pelo telefone, que nós vamos rodar aqui uma palavra abençoada, né? Glória a Jesus. Podemos fazer também. Glória a Jesus. Que Deus abençoe ricamente todos os nossos queridos irmãos, né? Glórias a Deus. Escuta, estão ouvindo a programação, né? Nem tudo é um mar de rosa, nem tudo é bonança. Existem espinhos que ferem e fazem chorar. O rosto banhado em pranto, o crente vai indo. A sua cruz vai carregando sem se lamentar. Rosto banhado em pranto, o crente vai indo. A sua cruz vai carregando sem se lamentar. O sol que queima seu rosto e a chuva que molha. Mas mesmo assim vai caminhando sem pra trás olhar. Ainda que a sombra da noite venha envolver, existe alguém a seu lado para lhe ajudar. Ainda que a sombra da noite venha
tu vai pra trás ficando na estrada da vida, deixando um marco glorioso para quem olhar. Enquanto a sua alma voar no espaço infinito, tua vida vai deixar saudade para quem ficar. Enquanto a sua alma voar no espaço infinito, sua vida vai deixar saudade para quem ficar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Também diz que sempre está escutando nós, é o nosso querido irmão, agora esqueci o nome dele, aquele que trabalha no Campeiro. Ele sempre diz que está escutando nós. Adilson, isso. Um abraço, ó Deus. Tu e a tua esposa sejam abraçados em nome do Senhor Jesus. Diz que sempre estão, quando dá, estão escutando o programa Cristo é Oliveira. Glória a Deus. Foi para ti esse hino também, pastor Lauro, né? Glória a Deus. Às vezes a cruz é pesada, né? Mas Jesus nos ajuda a carregar. Por isso nós prosseguimos a nossa jornada, né? Mas se nós não tivesse Jesus, seria difícil, né? Mas quando Jesus está conosco, Ele leva uma parte do peso para nós e nós continuamos a nossa jornada. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar mais um louvor. A hora da oração. Vamos cantar pelo nosso Senhor. Uma palavra de Jesus é suficiente para curar este doente que está em aflição. Jesus Cristo é o mesmo de outrora, Ele vai curar agora através da oração. O que pedir, com fé receberei, é a promessa de Jesus, nosso Senhor. A oração de um justo é ouvida, também é respondida para curar a nossa dor. Nesse instante, fiquemos em comunhão, unidos em oração, para Jesus operar. Mesmo que esteja bem distante nesta hora, a você que agora chora, Jesus pode consolar. O que pedir, com fé receberei, és a promessa de Jesus, nosso Senhor.
para Jesus operar. Mesmo que esteja bem distante nesta hora, a você que agora chora, Jesus pode consolar. O que pedir, com fé receberei. É a promessa de Jesus, nosso Senhor. A oração de um justo é ouvida e também é respondida para curar a nossa dor. Amém. Amém. Glória a Deus. A resposta de Deus nunca fica, né? Ela pode até ser tardia, mas não é de hoje, mas de ontem, ao dia de amanhã, pertence ao Senhor. E Ele nos envia vitória para nós, da nossa Glória cura, a Deus. o que nós Aleluia. pedimos, com o nosso coração aberto. Jesus peleja por nós, Ele alcança o que nós precisamos, né? O Jesus é bom e maravilhoso nas nossas vidas. Queridos irmãos da sessão A, Pastor Magnus, creio que já está em casa, né? Todos nossos queridos irmãos ali, o irmão Eto, o irmão Fernando, todos que estão na escuta da programação, vai aqui, a nossa saudação e toda a programação para vocês, meus queridos. Aleluia, glória a Deus, os cultos ali em Santo Isidro, às terças-feiras, 19h30, domingo às 3h. Agora domingo vamos ter um culto especial ali, vai estar conosco o nosso querido irmão Eto, vai estar trazendo a palavra de Deus. Então queremos convidar os nossos amigos, nossos vizinhos, todos aqueles que puderem, né, estar ali conosco, receber a bênção do Senhor Jesus. Agora domingo, às 3h da tarde vai estar conosco ali o irmão Eto e a sua família, louvando e glorificando o nome do Senhor. Deus possa abençoar o irmão Ivo Correia, a irmã Terezinha também, todos os nossos queridos irmãos, né? O irmão Lauro, que já tem mandado uma mensagem. Glória a Deus, que Deus abençoa, né? A família do irmão Lauro. Estamos esperando o irmão Lauro, né? Apareça uma hora dessa aí para nós. Damos glória a Jesus junto. Aleluia. E assim nós vamos prosseguindo a nossa jornada, fazendo a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus assim possa continuar nos abençoando, nos dando graça, para continuar a nossa jornada servindo ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar mais um louvor, depois já vamos para a palavra de Deus, e daí já temos também ouvir o hino rodado, pedido do nosso irmão ali do Rincão do Meio. Temos mais alguém? Glória a Deus. Seu Devanir Carvalho ligou para cá e pediu o hino Trem das 12, e ele pede oração também. Muito bem, irmão Devanir. Sempre está na escuta da programação. Deus abençoe o nosso querido irmão Devanir Carvalho. Glória a Jesus. Então vamos ter que pagar cantar o hino para o nosso querido irmão. Fui convidado para uma viagem e por certo é longa, eu preciso ir. Eu já tenho a minha passagem, porém a bagagem vou deixar aqui. O trem das 12 já está pitando, já está chegando para me levar. E se você desejar
Que bom seria se a humanidade se despreocupasse com o mundo aqui e reservasse a sua passagem, porém a bagagem vou deixar aqui. O trem das 12 já está pitando, já está chegando para me levar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Quando eu fizer a minha despedida para outra vida no eterno além, muita gente vai ficar chorando, mas eu vou cantando pra Jerusalém. O trem das 12 já está apitando, já está chegando para me levar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Glórias a Deus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. As horas passam. Corrida, demais. Não temos tempo. Tem mais alguém? Não tem mais alguém na live? Vamos então. Nós está lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor que nós estivemos lendo na abertura da programação está no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, do versículo, glória a Deus, do versículo 15 em diante, nós lemos a palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Coríntios sobre o Velho Testamento, quando Moisés, na lei de Moisés, né? Que Moisés colocava um véu sobre a face para que o povo não pudesse olhar para ele. Glória a Deus. Mas depois Jesus disse que, o apóstolo Paulo falou que depois que nós se convertemos ao Senhor, então o véu se tirará, viu? Glória a Deus. Porque para nós, queridos, é o Evangelho de Jesus Cristo, é a salvação em Cristo Jesus. Então, antes era lei, no Velho Testamento seria lei, agora é a graça. E nós vivemos na graça, nós vivemos na época que Jesus disse: ide, pregai o meu evangelho a todas as criaturas. E quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. É esse evangelho que nós estamos pregando, é esse evangelho que eu me converti a Jesus, e quero continuar até quando Ele quiser vir me levar. Glória a Deus, aleluia. Nós não estamos mais debaixo da lei, não. Nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus.
Foi Ele que pagou o preço na cruz do Calvário. Aleluia. Ele foi crucificado ali, foi levado até o Gólgota. Ali ele foi pregado naquela cruz, levantaram aquela cruz. E ali ele morreu ali naquela cruz. Tiraram ele da cruz, botaram ele na sepultura, só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou, está vivo. Até hoje, à destra do Pai, intercedendo por mim e por ti, meu querido, que aceitar Cristo. Aleluia. Para ti que ainda quer aceitar Ele como seu Salvador, Ele está à destra do Pai, te esperando, aleluia, que tu entregue a tua vida para Ele, para que tu possa ser salvo através do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui nós vimos que no passado era a lei, tinha que fazer as coisas para ser perdoado os pecados. Sabemos que tinha que matar algum animal, alguma coisa, fazer sacrifício para ser perdoado os pecados. Mas agora não. Agora simplesmente, meu querido, não custa nada para você. Não custa nada, não custou nada para mim. A única coisa que custou para mim é eu me renunciar. Aleluia. O que custa para ti é aceitar Cristo como Salvador, é somente renunciar a teus pecados, né? Renunciar aquelas coisas erradas que tu faz e seguir a Cristo. Aleluia. Tu vai ter o gozo eterno com Ele na glória. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tu quer esta liberdade para a tua vida? Entrega a Ele. Aleluia. Entrega a tua vida a Ele. Tu vai ter esta liberdade. Glória a Deus. Muitos dizem, mas o crente é escravo, não pode fazer. Não, o crente é livre. Nós somos libertados por Cristo. Nós não precisamos beber, nós não precisamos fumar, não precisamos jogar, não precisamos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, como diz a Bíblia. Para o que gastar o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Glória a Deus. Então, nós temos feliz porque fomos libertados do pecado. Aleluia. Nós não precisamos fazer mais as coisas que o mundo oferece. Nós somos livres. Aleluia. Glória a Deus. Por isso temos aqui nesta tarde, falando desta tão grande salvação, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como disse aqui na palavra do Senhor, quando nós se convertemos, o véu que foi tirado, estava na nossa frente, na nossa face, o véu da separação foi tirado, glória a Jesus, e daí resplandeceu o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Por isso somos livres, libertos da corrupção deste mundo. Bendito seja o nome santo, Senhor. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, viu? Glória a Deus. Foi tirado aquela máscara, foi tirado aquele véu da nossa frente que fazia separação entre Cristo e nós. Aleluia. E nós agora resplandecemos. Aleluia.
E a glória do Senhor, na glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor, como pelo Espírito do Senhor. Assim nós, queridos, podemos andar, o nosso rosto resplandente, aleluia, libertado dos vícios, libertado do pecado, sendo agora servo do Senhor Jesus, servindo Ele com sinceridade no nosso coração. Não com fingimento, como muitos dizem que serve a Deus, mas se fingindo na igreja, eles são bem crentes, mas lá fora da igreja são puro mundano. Não, assim não. Aleluia, nós temos que ser crente, dentro da igreja, fora da igreja, em todo lugar onde nós estamos, temos que ser crente, porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, e a luz o que faz? A luz brilha nas trevas, então por isso ele disse que nós somos a luz, porque temos que brilhar neste mundo tenebroso. Aleluia, glória seja dada no nome do Senhor. Que Deus nos ajude, nos dê graça. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Querido e eterno Pai, em Teu nome, Jesus, eu Te agradeço por essa palavra que tem me concedido nesta tarde, Pai. Aleluia. Venha abençoar nossos ouvintes, nossos amigos, irmãos, os contribuintes com a programação. Aquele que está agora, Senhor, de repente fazendo uma decisão para Ti, Senhor. Aleluia, escreva o nome dele no livro da vida, e ele possa, Senhor, ser salvo através da Tua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Fica conosco, nos dando força e graça, Jesus, para continuar Te servindo, fazendo a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, e nós Te pedimos em nome de Jesus. Até quarta-feira. Se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente na paz do Senhor. Amém. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz.